Boa noite, pessoal. E então, nossa atividade hoje será de geografia e para a aula de hoje, a gente vai ter uma revisão sobre os assuntos trabalhados na disciplina de geografia, tá bom? E aí, primeiro a gente vai falar sobre paisagem. Lembrando que nós vimos que paisagem é tudo aquilo que a gente vê, né? Então, a paisagem, ela pode estar na tua sala, quando eu olho, estou vendo uma paisagem, né? Quando eu vou em um ambiente, em um sítio, eu consigo ver também a paisagem. Existem dois tipos de paisagem: a paisagem natural e a paisagem modificada. A paisagem natural é aquela que não tem interferência nenhuma do homem, ou seja, que o ser humano não mexeu em nada, não modificou nada. Então, nessa primeira imagem, a gente só tem natureza. Então, é uma paisagem natural. Quando a gente tem uma paisagem que ela sofreu a interferência do homem, um exemplo, colocou uma cerca, tem interferência do homem, então ela já está modificada. Quando a gente põe uma casa no meio, já foi modificada. Então a gente diz que é uma paisagem modificada, também paisagem cultural, tá certo? Então nessa segunda a gente tem aqui uma paisagem natural no meio, mas olha só ao redor, ela tá toda modificada. Então essa paisagem ela é modificada porque ela teve a ação do homem, né? Então a gente encontra prédios, tem avenidas, casas, pistas, então tudo isso faz parte dessa paisagem modificada. Outra coisa que a gente viu foi a localização. Então, quando a gente se localiza em algo. E aí a gente vai se localizar a partir das linhas. Sim, das linhas. Como assim? Quando a gente tem duas linhas, uma em frente à outra, que elas não se cruzam, elas são paralelas. Então, quando a gente diz que a rua da prefeitura, a rua da prefeitura, ela é paralela à rua do mercado de Doda. Então, ela é paralela. Por quê? Ela é lado a lado, mas ela não se cruza, certo? Então, a rua da prefeitura, ela é paralela ao do mercado de Doda, não é isso? Então, ruas concorrentes vai ser aquelas que vão se cruzar, vai ter um cruzamento. E é um cruzamento assim, né? Meio tronchinho, vamos dizer. E perpendicular é quando a gente tem um cruzamento exatamente reto, como ali atrás da igreja para a Rua da Alegria. Então a gente tem um cruzamento ali que é um perpendicular, porque ó, ele está cruzando bem assim, bem reto, não é isso? Quando chega lá na frente, é que a gente tem uma concorrente, porque a rua ela vai abrindo, ela vai ficando mais curva, e aí a gente tem entradas assim, não é isso? Então, na nossa atividade, a gente vai ver quais são as ruas paralelas, ruas concorrentes. Então, ó, nesse desenho aqui, qual é a rua paralela? Eu tenho essa de cima e essa aqui, ela é paralela. Essa que cruza assim, ela é concorrente, ela está passando entre outras ruas, né? Certo? Deu para entender, né? Então, frente a frente não se cruza, é paralela. Lembra da rua da prefeitura e do mercado de Doda? As ruas são paralelas. E aí, outros assuntos que a gente viu. A gente viu sobre direções, sobre estar no meio. E aí são orientações que vocês já conhecem, que vocês também já poderiam ter realmente da vivência. Quando a gente saber o que é direita, esquerda, no meio, no centro, né? Então, quando eu digo que uma coisa está no centro, eu vou buscar ela bem no meio, né? E aí, outro assunto são os meios de transporte. Os meios de transporte, de antigamente, os transportes de hoje em dia, eles modificaram. Alguns permanecem. Cavalo, vaca, carro de boi ainda permanece. Aqui no interior, permanece. Mas
a gente já modificou bastante. Hoje em dia a gente tem caminhão, a gente tem carro, tem moto, tem bicicleta, tem uma diversidade de meios de transporte que facilitam a nossa locomoção. Tem avião. Então, na nossa atividade, nós vamos falar um pouco sobre esses meios de transporte antigos, que eram mais usados, os meios de transportes novos, que são mais utilizados, e quais eram as vantagens dos meios de transporte antigo e quais as vantagens dos meios de transportes de hoje. Antigamente, os transportes, um cavalo, eu preciso alimentar o cavalo, mas eu não preciso pagar a gasolina, que está um absurdo de cara, certo? Então, mas eu tinha a desvantagem também, porque se o cavalo se machucasse, eu ficaria no meio do caminho. A velocidade do cavalo é menor do que a de um carro, mas o carro eu preciso abastecer com gasolina, então é mais caro. Mas ao mesmo tempo ele me leva mais rápido aos lugares. Então nós temos vantagens e desvantagens dos meios de transportes atuais e antigos. E é sobre isso que a gente vai falar também, tá bom? Um abraço e aguardo vocês.